Boa noite, meninas e meninos da Fraternidade Espírita Recanto de Paz, sejam muito bem-vindos. Estou com o Manolo, hoje eu fiz diferente, eu já entrei com ele na tela. Vamos lá, vamos direto ao ponto, né? A gente está criando a programação direto ao ponto. Hoje sem música, sem rodeios. Deixa eu dar só um recadinho, até porque eu tenho um recado importante para passar para vocês. Estou aqui abrindo a minha sala de vídeo para os meus amigos que me acompanham no meu perfil pessoal também poderem assistir. Deixa eu tirar isso daqui, que senão vai dar problema, diminuir o meu volume. Deixa eu dar um recadinho importante para vocês. Ontem nós tivemos a palestra com César Perry, falando sobre as repercussões da pandemia na Casa Espírita. E eu já mencionei ontem, vou repetir hoje, vocês vão me desculpando, mas eu vou repetir isso algumas vezes, porque eu considero importante. No próximo domingo, a gente vai ter dois encontros, diferente dos últimos dias, a gente vai fazer 2 encontros. A gente vai fazer um no YouTube, tem um canal do Recanto de Paz no YouTube, a gente vai fazer um no YouTube às 9 horas da manhã, a gente vai estar reunido Fredson na condição de interlocutor, César Perry, Júlia Neso e Valteno, os 3 na condição de entrevistados, e a gente vai conversar sobre o pós-pandemia, mas não na mesma timeline de ontem, não na mesma linha do tempo de ontem. O César Perry ontem conversou sobre o pós-pandemia, mas ele falou daquele período de flexibilização, em que as casas vão abrir. Já no domingo, nós iremos falar sobre as heranças da pandemia para o Espiritismo. Como todo mundo aqui conhece de cor e salteado o Livro dos Espíritos, eu posso citar. Lá na pergunta 739 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre o que vem de bom das pandemias. Eu estou resumindo, ele fala sobre flagelos destruidores, né? Ele pergunta o que vem de bom, se tem coisa boa, e os espíritos respondem para ele que sim, só que o problema é que esses benefícios normalmente só são sentidos pelas gerações futuras. A gente tem a esperança de que as coisas que são pontos positivos dessa pandemia sejam sentidas ainda por nós, nessa geração, e essa vai ser a nossa conversa de domingo, tá bom? Eu vou fazer algumas perguntas, vocês que estiverem ao vivo lá pelo canal do YouTube também poderão fazer as suas perguntas, e a gente vai direcionar, verbalizar essas perguntas para os 3 entrevistados, e a gente vai ouvir deles quais são as reflexões que eles têm a respeito da herança que essa pandemia vai deixar para a Casa Espírita. Não é? Muito provavelmente vocês já estão pensando em tecnologias, em lives, em palestras pela internet, mas certamente a gente vai ter outras coisas, e é importante que a gente pense, não é, sem nenhum exercício de futurologia, mas que a gente pense sobre o que pode ficar de bom dessa situação que, enquanto a gente vive, nos parece e é muito trágica. Tá bom? Então, no domingo a gente vai ter esse primeiro encontro, às 9 da manhã. E às 7 da noite, às 19 horas, a gente vai ter uma reunião de garotos. Eu sou o mais velho de todos. Eu tenho 38 anos. A gente vai ter o Renato, né? O Renato é coordenador da mocidade, do grupo de mocidades de São Bernardo, não das casas espíritas, mas é dentro da USE, tem o departamento de mocidade. Ele é o responsável pelo departamento de mocidade da USE de São Bernardo. O Ulisses, responsável por um departamento regional da USE do estado de São Paulo, mas é regional, não é estado. É de uma região, que pega aqui a região do ABC. A gente vai ter 2 garotas que fazem um trabalho fantástico pelo Seara de Luz, que é um centro aqui de São Bernardo. Elas são responsáveis pelas mídias sociais da casa. A casa tem live toda semana, elas que cuidam, elas que abrem, elas que convidam as pessoas, elas que fazem as apresentações, elas que trazem as perguntas, não é? Eu já as conhecia e tive numa live sábado passado, as convidei ao vivo, né, para não dar para dizer não, elas aceitaram. Então a gente vai estar uma garotada conversando sobre mocidade, sobre juventude na Casa Espírita. São esses 2 eventos que a gente vai ter no domingo. Gostaria muito que vocês participassem. Peço, antes de passar a palavra em definitivo para o nosso querido amigo Manolo, que vai conversar com vocês sobre conversa, não é? Isso aí. Antes de passar definitivamente para ele, eu quero pedir para vocês, quem está assistindo agora, faz um favor para a gente. Se vocês acham que o Manolo tem para falar é legal, compartilha. Pega o celularzinho de vocês, aí tem um botãozinho de compartilhar e aparece umas opções de compartilhamento. Vai lá e cria uma sala de vídeo. Todos os seus amigos, as suas amigas, que espíritas ou não estiverem vendo esse vídeo passando pela linha do tempo, tem a oportunidade de acompanhar um trechinho.
Quem sabe aquele pedacinho da fala do Manolo é relevante para alguém que vai ser um amigo seu, que de repente nunca pensou em ouvir o que o Espiritismo tem a dizer a respeito de vida, a respeito de imortalidade, ou a respeito de temas como esse que fazem parte do nosso cotidiano. Então compartilha. E além disso, eu gostaria que vocês também entrassem na nossa página, no nosso canal do YouTube e se inscrevessem, porque a gente vai começar a utilizar mais o canal do YouTube, já pensando em heranças da pandemia para o Espiritismo. A gente está se esforçando aí para ter um pouco mais de presença num canal que é dedicado, plataforma que é dedicada exclusivamente para vídeos, que é o YouTube. 5 minutos de fala é o tempo que eu me autorizo a falar, e aí eu vou passar para o Manolo, porque esse é o nosso amigo de hoje. Karina já deixou aqui uma mensagem, ela assistiu o seminário que o Manolo fez recentemente, Opa, Poder da obrigado. Mente. Magda, Elizabeth, Beth, Lázara, Henrique, Cristina Simon, José Soprano, provavelmente com a esposa, Edson Refundini, Alessandra de Nilópolis, Rosana Gatti, Bruna Simon, filha da Cristina Simon, Sandra, Edson, Pedro, Lucinéia, Neia, de Diadema, Audrey, a minha mãe, a Duda, quem mais? A Sueli Marques, filha e responsável pela instituição da mamãe Clori, José Aparecido, do João Ramalho, Vladimir, Pedro, Sônia, bastante gente. Bem, gente, boa noite para todos. Hoje eu vou dar uma boa noite diferente para a Zuleide, que a Zuleide sempre entra, mas quando sou eu, ela faz de conta que não está aí. Hoje, como ela deu boa noite, eu vou dizer boa noite para a Zuleide. Zuleide, boa noite, tudo bem com você? Que está sempre assistindo, mas quando sou eu, você nem fala. Legal. Gente, de coração, boa palestra para vocês. Manolo, bom trabalho. Eles são todos seus. E eu estou aqui embaixo, se precisar, é só chamar. Tá bom, tá bom. Ok, amigas e amigos da Fraternidade Espírita Recanto de Paz, boa noite, né? Hoje numa live compartilhada, numa live assim parceira, né? Muito obrigado aos amigos que estão nos vendo neste link. Eu postei o link do Recanto de Paz. Muito obrigado por estarmos juntos. É sempre uma alegria muito grande compartilharmos, né, nestes tempos de pandemia, como eu gosto de dizer, as oportunidades que a tecnologia nos oferece realmente não podem ser desperdiçadas. Quem, por acaso, pensava que isso é coisa do tinhoso, disso, daquilo, dançou. Por quê? Porque não é coisa boa, é coisa que nos ajuda realmente, ok? Então, hoje nós vamos conversar sobre conversar. Ah, Manolo de Deus! O pessoal que tem acompanhado as nossas lives sabe que eu tenho tirado temas de vários livros, e um dos livros que eu mais gosto, aliás, há muitos anos eu gosto desse livro, é o livro Respostas da Vida, do André Luiz. Nós sabemos a história pregressa, né, do André Luiz, um danado de tudo, o cara realmente era barra pesada, né, entre aspas, um médico que vivia uma vida assim, meio deteriorada, chega no plano espiritual cheio de querer, né, cheio de querer, não, porque eu sou médico e não sei mais o quê, vou trabalhar. O pessoal falou, beleza, quando aparecer a gente te chama, tá bom? Fica aí esperando. Deram uma gelada no cara, né? Assim de boa, né? Por quê? Porque do lado de lá, o conhecimento que a gente adquire, o título que a gente tem, pouco importa. O que importa, na verdade, são as conquistas que nós tenhamos feito, e cá entre nós. Conquistas espiritualmente falando, o André Luiz tinha muito pouco, não gostava da mulher, tratava as filhas mal e assim por diante. Mas ele começou a se tocar. E eu gosto sobremaneira da vida do André Luiz. Por quê? Porque chega uma hora que ele não se aguenta. Ele não se aguenta. Ele fica lá parado esperando para ver quando que iam chamar para ele trabalhar como médico, tirar pressão, sei lá, qualquer trem. Ele não se aguenta, porque ele fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, não é? E aí, a hora que alguém vomita no meio do salão, lá naquelas salas de regeneração, a hora que alguém vomita, todo mundo parado, ele se condói daquilo.
Ele fica com dó daquele camarada que está passando mal ali. Lembrando que eles estão no plano espiritual, o cara passa mal lá, ok? Aí o que ele faz? Ele fala, meu Deus, eu vou ter que limpar essa sujeira aqui. E aí limpou a sujeira. Se ligou? Ele se tocou de que, apesar dele ser médico, de ter um conhecimento muito grande sobre o corpo humano, ele começou a perceber a alma, o espírito. Ele começou a perceber que tudo é transitório e que o espírito que somos aproveita a transitoriedade das coisas para quê? Para ganhar conhecimento, para ganhar aprendizado e, principalmente, para aprendermos cada vez mais a amar o próximo como a nós mesmos. Estas últimas lives, né? Nós temos falado muito de amor, provavelmente porque eu esteja precisando falar de amor. E hoje não é diferente. Hoje a nossa conversa é conversar. Manolo de Deus! E é assim, é do André Luiz, do livro Respostas da Vida. O médium é o Chico Xavier. E nós veremos como conversar é importante. Principalmente porque o que a gente fala começa onde? Aqui. Manolo de Deus! Começa aqui, no nosso pensamento. E nós falamos o que pensamos. Jesus, quando esteve entre nós, para facilitar a vida daquele povo, falou: a boca fala do que o coração está cheio. Por quê? Porque a ideia que nós temos é de que realmente o nosso coração é o grande responsável pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. Ok, o coração dá sinais físicos do que a nossa mente está pensando. Manolo de Deus! Então, quando nós conversamos com alguém, o que é que nós estamos colocando para fora? Nós estamos colocando para fora o que nós somos. Manolo de Deus! É o que a gente fala, a gente conversa, a gente fala, a gente gesticula, a gente grita. E é tudo o quê? Coisa que está dentro de nós. E olha que interessante. As nossas palavras saem carregadas com o quê? Com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Se ligou? Então, aquilo que nós sentimos é, nas palavras do André Luiz, o remoinho vibratório que nos conduzirá a palavra ao lugar certo que nos propomos atingir. Percebeu? Então, isso quer dizer o quê? Que nós precisamos colocar de nós nas palavras, no que nós queremos, no que nós estamos propondo. Então, nós temos que carregar as nossas palavras do que nós somos, do que nós sentimos. Olá! Oi, Karina! Beleza! Um abraço para você e um abraço para o marido também, que eu esqueci o nome dele agora, hein? Não, Dinho e K. É esse, é Dinho. É o marido dela, é o Dinho. Ok. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos colocar nas nossas palavras as verdades que nós já temos e procurar buscar dentro das verdades que nós já temos a melhor forma de colocar o que nós já temos para as outras pessoas. Por quê? Porque se nós queremos atingir determinado lugar, quem vai atingir determinado lugar são as emoções, os nossos sentimentos, a luz ou a escuridão que nós temos dentro de nós. Se ligou? Manolo de Deus, tem mais, olha! O que o André Luiz fala, olha, quando falamos, cada qual de nós apresenta o próprio retrato espiritual passado a limpo.
Menino de Deus, Manolo, o que é isso de passar limpo? Pois é, por quê? Porque as nossas palavras nos dizem exatamente quem somos e não o que as pessoas pensam que nós somos. Porque quando a gente começa a falar sobre qualquer assunto, o que nós temos dentro de nós aparece. Vibração, criação fluídica, imagem. Se ligou? Então, o que nós falamos, nós nos apresentamos como somos. Um retrato espiritual. Por quê? Porque sem os disfarces. Então, as nossas palavras têm essa possibilidade de nos mostrar como somos. E esse retrato espiritual vai sendo passado a limpo a cada vez que nós falamos, a cada reencarnação que nós temos. Porque a cada reencarnação nós temos um aprendizado tão grande que vai modificando a forma como nós falamos. Por quê? Porque o que nós somos vai se modificando. O espírito que somos vai aprendendo, vai colocando dentro de si parcelas tão grandes de conhecimento que esse conhecimento tem que obrigatoriamente mostrar alguma coisa diferente no futuro. E somos nós, passados a limpo. E tem mais, ó. Conversando, dialogamos. Diálogo é a coisa mais importante que existe na nossa conversa. Por quê? Porque é bate-papo. Aqui, por exemplo, não é exatamente um diálogo, né? Vão aparecer perguntas. Beleza. Mas é assim, estou eu falando. Então, muitos estão querendo conversar também. O diálogo é quase impossível, a menos que nós estivéssemos numa conversa telefônica ou no Zap. E o Zap também é danado, né? Porque a gente fala, depois o outro responde, quando vê a gente escreve de novo o que tinha falado. É um horror. Então, diálogo é importantíssimo. Se nós pegarmos o Evangelho de Jesus, nós vamos ver que Jesus nunca se negou a dialogar. Cara, e ele andou com um pessoalzinho que, pelo amor de Deus, só Jesus na causa. Se ligou? Ele conversava com Pedro, dialogava, batia papo, explicava, ouvia. Ele conversava com Judas, que o trairia depois. Jesus, sabendo que Jesus sabia, conversava, explicava, demonstrava por A mais B que aquilo era assim. Então, Jesus conversou com todo mundo, dialogou com todo mundo, dialogou com o doutor da lei, menino de Deus, aliás, desde piquititico que ele dialogava com esse povo, né? Quando foi esquecido lá em Jerusalém, ele tinha 12 anos e batendo papo com todo mundo lá, mostrando que realmente ele veio ali, não era para outra coisa, não, ele veio para detonar com o que estava antes dele. E ele coloca tudo isso no finalzinho do capítulo 5, ouvistes o que foi dito. Mas a partir de agora o papo é outro, valeu. Então Jesus conversa com todo mundo, conversou com a mulher adúltera. Né? Mas você vê que Jesus conversa e dá toque. A mulher adúltera, por exemplo, a hora que ela está saindo, ele fala, e aí? Alguém te condenou? Ela fala, ai, Jesus, não, nossa, ninguém me condenou, obrigado, valeu. E aí ele dá o toque. Jesus não nos obriga a nada, mas dá toques. Ele fala assim, vá e não peques mais. Para quê? Para que não te aconteça coisa pior no futuro. Alerta a ela e a nós sobre os efeitos devastadores das nossas ações mal colocadas diante do que nós já sabemos.
Por quê? Se a gente não sabe, tá beleza, vai aprender. Mas se a gente sabe, aí a gente errou. Não tem pecado, mas tem erro. Percebeu? Tem atenuante e tem agravante. Tranquilo. Então, ela está saindo e ele dá esse toque. Assim para nós também. Assim para nós também. É a mesma coisa. Tudo que a gente vê no Evangelho é para nós. É para cada um de nós que estamos aqui neste momento, às 20 horas e 21 minutos. É para nós. Então, o Evangelho de Jesus precisa começar a ser visto não como uma coisa alegórica, mas como uma coisa que na nossa vida pode fazer a diferença, sem carolice, né? Sem virar carola, sem frequentar centro espírita 8 dias por semana. Manolo só tem 7, que no domingo eu vou 2 vezes. Você ligou? Então é assim, é fazer o necessário, ouvir as palavras e buscar, na medida do nosso possível, colocar em prática. E sempre entendendo que o nosso possível pode ser ampliado. E é para isso que nós estamos aqui, nesta encarnação. Para quê? Para ampliar o que nós somos. Por quê? Porque a gente vem de um jeito e tem que sair melhor. Ai, Manolo, quanto melhor? Quanto a gente conseguir, como eu gosto de dizer. Quanto a gente conseguir não tem número. É o quanto a gente conseguir. E a conversa nos ajuda. Por quê? Nos diálogos que nós temos com qualquer pessoa, o que acontece? Nós aprendemos. Ah, Manolo de Deus, como assim? A gente aprende. Mas só aprende. Não. A gente aprende e ensina. É uma troca. Diálogo é troca de informações. E essas informações, via de regra, são importantes para nós. Para nós que estamos envolvidos nessa conversa. Porque se não fosse importante, nós não estaríamos conversando com a pessoa. Olha que da hora. Alguma coisa tem que faz diferença nessa conversa. Alguma coisa tem, alguma coisa nós vamos tirar, algum aprendizado nós temos que levar daquela conversa. Como dizia o Chico, ninguém que converse com a gente por 5 minutos é por primeira vez. 5 minutos. Quer dizer que nós já estivemos juntos antes. E nós estamos juntos hoje para quê? Para conversar, para aprender, para ensinar. Ok, meninos e meninas? E tem mais, olha. Aqui, ó. Ó como as nossas palavras são importantes. Quem condena, atira uma pedra que voltará sempre ao ponto de origem. Manolo de Deus. Por isso que Jesus fala. Falei da mulher adulta, né? Vou falar de novo. Ele falou isso para ela e falou também para quem estava lá. Porque Jesus não perde, assim, chance. A hora que o pessoal falou, Jesus, é o seguinte, pegamos essa danada em flagrante adultério. A lei, que é a de Moisés, nos permite que nós a apedrejemos até a morte. E você, o que é que você fala? Por quê? Porque eles queriam pegar Jesus pela palavra. A situação era toda essa. Ele vai fazer uma bobagem, a gente pega e crucifica. E eles provocam. Porque aí eles querem que Jesus se coloque ou contra ou a favor. Por quê? Se ele se coloca contra a lei, ele fala, aí, tá vendo? A herege. Crucifica. E se ele se coloca a favor, eles vão falar, aí, tá vendo? Ó, mentiroso, santinho do paoco. Crucifica. Aí, como eu gosto de dizer, na hora H, Jesus para. Se liga ao alto e pega a inspiração. E aí ele levanta e fala o quê? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Simples assim.
que aconteceu mesmo? Foi todo mundo embora. Por quê? Já pensou? Porque não tem ninguém num planeta de provas e expiações que nunca tenha errado. Se ligou? Como é que eu vou atirar pedra em alguém sabendo que o que ele fez eu provavelmente faria pior? Se é que já não fiz. Se ligou? Por quê? Porque, cara, é assim. A gente condena nos outros, atira as pedras, né? Mas esquece que nós temos telhado de vidro. Ah, Manolo, não me fala, já falei. Nós temos telhado de vidro. Aí, peraí. Processo terapêutico seria uma boa ajuda, então, para a evolução individual. Luciene, beleza. Eu sou a favor de tudo que nos ajude. E esses processos terapêuticos, hoje em dia tem várias terapias alternativas, né, Luciene? Todos eles vão nos oferecer alguma coisa boa, alguma coisa que nós estamos buscando. Por isso que a gente vai. Se ligou? Então, se nós estamos buscando e a resposta que nos oferecem nesse processo terapêutico responde às nossas perguntas, claro que ajuda. Ajuda de qualquer maneira. Tudo ajuda na nossa evolução individual. Tudo. Conversar, você vai num terapeuta e pergunta, nossa, conversa, né? Psicólogo, conversa. Psiquiatra, conversa. Terapeuta holístico, conversa. E tudo que nós ouvimos nos ajuda. Por quê? Porque nos mostra caminhos, viu, Luciene? Nos mostra caminhos que nós provavelmente não estávamos enxergando. A hora que a gente começa a perceber, a gente fala, opa, é por aí que eu vou. Por quê? Porque nos mostraram alguma coisa importante para nós naquele momento e que nós não tínhamos visto. Se ligou? Então, é importante sim, viu, Luciane, que nós estejamos abertos a novas experiências, né? Eu falo para o pessoal, nós espíritas somos assim, ou muito ortodoxos, né? Ou então muito liberais, a ponto de transformar o espiritismo em qualquer coisa, menos em espiritismo. Mas quando nós somos muito ortodoxos, também cometemos um erro de não nos abrirmos a novas propostas que muitas vezes respondem questões que nós não conseguimos responder. É o caso, por exemplo, do pessoal da AME, que são espíritas e que ofereceram para a doutrina espírita subsídios magníficos quanto a muitas questões espirituais. Se ligou? Então, quer dizer, nós temos que mudar o nosso viés muitas vezes. E esse viés não quer dizer que o espiritismo está mudado. Não, o espiritismo continua o mesmo. Quem mudou? Nós mudamos. Por quê? Porque conseguimos entender muita coisa de maneira diferente daquela que nós entendíamos há algum tempo atrás. Outro dia eu estava assistindo uma conversa da doutora Irvênia Prada sobre a alma dos animais e tal, e ela também tem esse ponto assim, ela fala, olha, nós já temos conhecimento bastante para entendermos o que está acontecendo e com o conhecimento espírita que nós temos, aplicarmos sobre as novas propostas que são oferecidas. Ou seja, não é deixar de ser espírita, é aplicar o conhecimento naquilo que está sendo mostrado agora. Se ligou? A ciência logo consegue provar a reencarnação. Só não entende reencarnação quem não quer, porque existem muitos experimentos sendo feitos sobre isso
e que mostram realmente muita coisa. Então, tudo que é conversado conosco nos oferece subsídios e muito bons. Tudo que a gente possa fazer é interessante para quê? Para que o nosso conhecimento aumente. E essa história de atirar pedra tem um outro negócio. Como nós temos telhado de vidro, a pedra vai dá a volta no universo. E volta onde? Toim! Isso não é nada mais, nada menos do que ação e reação. Eu vou tomar água. Olha, tomar uma aguinha. Isso não é nada mais, nada menos do que ação e reação. Tudo que a gente faz, mais dia menos dia volta para a gente. Ai, Manolo, será que volta nessa encarnação? Talvez não. Mas não é que se livrou. Porque vai voltar numa outra oportunidade, numa outra reencarnação. E nessa outra reencarnação, nós provavelmente estaremos passando por coisas que achamos que não merecemos. Né? Porque você não lembra. Ai, Manolo, é verdade, eu não lembro. Não lembra, tonto. Mas como não tem efeito sem causa, se liga, se não tem efeito sem causa, quer dizer que mesmo sem saber a causa, e sabendo que Deus é justo, nós sabemos que o efeito que nós estamos sentindo é justo. Alguma coisa nós fizemos pela qual nós estamos respondendo agora, por quê? Provavelmente o nosso entendimento está melhor, está mais ampliado, e nós conseguiremos responder de maneira muito boa a proposta que nos é feita nesta encarnação. Se ligou? E para aqueles que gostam de arte, que o Fredson hoje falou, Fredson, chamei de Fredson, Fred. Que o Fred hoje não tocou nenhuma musiquinha aí, não pôs música, não pôs nada, né? A arte é canal de expressão derivado do quê? Da conversa, da fala. Ah, Manolo de Deus! E o André Luiz, ele coloca exemplos assim, olha, maravilhosos. Olha o que ele fala. A escultura é a palavra coagulada. Densa. A gente olha aquilo e fala, meu, o que é isso? Quem vê a Pietà do Michelangelo, quem vê o Davi, quem vê o Moisés, quem vê as esculturas maravilhosas do Michelangelo, sabe do que eu estou falando. Um gênio! A escultura que ele esculpe, o que ele faz, fala por si. Porque a hora que você vê a Pietà, você entende todo o processo que aquela mãe passou, tendo filho, Messias do nascimento até a desencarnação na cruz, e ela sem uma única expressão de sofrimento. Por quê? Porque a escultura nos diz que ela entendeu a vontade de Deus. Manolo de Deus, o que é isso? Tô te falando. Quem não assistiu nada sobre Michelangelo, assista Agonia e Êxtase. E tem um outro filme agora que eu também não assisti, mas que chama Michelangelo Infinito. Eu não sei se já estreou ou se está estreando. Eu vou buscar. Porque o gênio é imenso. Aquele homem falava pelas esculturas que produzia. Mãe de Deus, e a pintura? Ah, Manolo de Deus! Ai, a pintura é coisa boa demais! A pintura enche os nossos olhos. Paulo Delanina, se você estiver me ouvindo, essa é para você, bonitão! O Paulo Delanina é um artista plástico, maravilhosamente plástico, maravilhosamente mente, maravilhosamente coração. Coisa boa demais, Paulo Delanina.
A hora que você vê os quadros, você fala, meu Deus, quanta coisa isso está me dizendo. Por quê? Porque a palavra colorida é a palavra que muitas vezes nós não conseguimos articular e que o artista coloca num quadro. E nós repetimos o samba enredo que um artista, num sonho genial, pintou para este carnaval. O verbo não é pintar, é escrever, mas no caso do Paulo Delanina, escreve. E a dança? E a dança? A Marli adora a dança. A Marli assistiu Flashdance umas 1.804 vezes. Não é não, nega? Dirty Dance, então, 4.222, é isso? Nossa Senhora! Adora! Por quê? Porque a dança fala coisas que ela adora ouvir. Se ligou? Manolo de Deus! A dança, como diz o André Luiz, é a palavra em movimento. Manolo de Deus! E a música? Música é alegria. Ela vem, lá se vai nostalgia. Por quê? Porque a música é harmoniosa. A música nos transfere através dos seus acordes, das suas dissonâncias, das suas ressonâncias, das suas consonâncias. Palavras que nos elevam o estado de espírito. Você ouve e o compositor diz o que você quer ouvir. Harmonia. A busca do belo. Todas as artes são canais para que nós busquemos o belo. A expressão de Deus na sua criação maravilhosa. Junta tudo isso, dá o quê? Dá uma palavra com 4 letrinhas chamada vida. Manolo de Deus, o que é isso? Tô te falando, mano. Tô te falando. A vida é todo esse conjunto maravilhoso, todo esse conjunto harmonioso que nos diz que nós podemos conversar, que nós podemos melhorar. O quê? A nossa palavra. Aqueles que gostam de reclamar. Tem gente que adora reclamar. Nossa! Cara, quando for reclamar disso ou daquilo, para! Pensa! Por quê? Deixa a poeira baixar. Por quê? Porque senão as palavras que serão articuladas vão expressar um horror de você. A vibração que a palavra carrega. A vibração que a palavra carrega é quase como um punhal. Manolo de Deus, uma bala, dependendo de como ela foi dita. Então, tá encolerizado? Dá um tempo. Se recupera, se reequilibra. Para quê? Para que as palavras que nós possamos dizer não magoem tanto as pessoas a ponto delas se sentirem mortas. Mortas. Cuidado com o que nós falamos. Cuidado com o que nós expressamos.
Porque essas palavras vão agir. Cada vez que a gente grita com alguém, com aquela raiva, aquela cólera, nós estamos assim bombardeando essa pessoa com dardos tão mortíferos quanto um punhal, uma adaga, uma espada, uma bala. Por quê? Porque atinge o espírito. Manolo de Deus, o que é isso? Tô te falando, rapaz. E tem mais, olha. Sempre que possa, ao André Luiz falando, e quanto possa, abstenha-se de comentar o mal. Eu tenho. Se a minha amiga Sônia está aí, né? Se a minha amiga Sônia está aí, eu vou usar uma palavra que ela usa, Sônia, com licença. Espírita não faz fofoca, espírita teme comentário, tece comentários, não é? É o que a gente fala por aí. E, no entanto, muitas vezes, nesses comentários que nós tecemos, nós falamos muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Cara, eu tenho um verdadeiro horror, porque eu tenho muito medo de falar uma coisa que acabe magoando as pessoas, que acabe magoando não as pessoas. Ah, ela tá aí, sim. Aí, Sônia Maria Trevisan, mudou a fotinho. Tá boa essa daí também, tá da hora. Obrigado, Sônia. Essa não podia perder, viu, Sônia? E nós, às vezes, vemos pessoas falando coisas que realmente não vão amenizar, não vão melhorar, não vão fazer nada assim que modifique as coisas. Então é uma loucura a gente querer falar mal da pessoa para outra pessoa. Pelo amor de Deus, para. Por quê? Cada vez que nós comentamos o mal se cria. Porque no seminário que nós tivemos domingo passado, nós criamos imagens mentais muito ruins. E essas imagens mentais vão atrair a influência que lhes diz respeito. Se eu crio uma imagem ruim, as coisas ruins vêm para ficar perto de mim. É ação e reação, é a lei de atração, não tem como ser diferente. Então, não comento mal. Ah, Manolo, mas não sei o que fazer então. Eu sei, fique quieto. Ai, Manolo, como assim? Sabe aquele negócio? Se não dá para falar coisa boa de alguém, fique quieto. Vamos melhorar isso? Se não dá para falar coisa boa de alguém, vibre bem por ele. Percebeu? Vibre. Mande uma vibração de amor, uma vibração de entendimento, de discernimento. Ore para que a espiritualidade consiga mostrar a essa pessoa que não é bem assim, que nós estamos aprendendo tanto. Nós estamos aprendendo tanto. Como é que eu vou sair numa palestra falando isso, falando aquilo? Ou termina a palestra, eu vou para o meu Face, eu vou para o meu YouTube, vou para o Zap, desço a lenha nesse, desço a lenha naquele. Para, bem, para. Por quê? Só está atraindo mais coisa ruim. Se ligou? E olha, nós sabemos muito. Nós temos condições de monitorar muito bem as nossas palavras. Às vezes ela fica engasgada aqui. Comigo também acontece. Fala, nossa, não fala, segura. Por quê? Porque nós temos muito conhecimento. E cada vez que a gente quer falar mal nesse sentido, é uma prova para que nós não falemos. Vamos ver como é que ele tá. Toca na mão dele. Tchá! Segura, porque fala, não, pera, eu já sei melhor que isso. Aí, eu volto para o melhor de mim e evito falar
coisa ruim. E tem mais, olha. Quer ver? Falou, começou a fazer. Percebeu? Tudo que a gente fala, começamos a fazer. Por quê? Porque está em algum lugar. Ah, eu quero fazer um centro. Já está fazendo. Te ligou? Então veja que tudo o que a gente fala funciona. Se eu falo coisa ruim, já estou fazendo. Tem um livro do Antenor, que é um palestrante muito legal, e chama-se O Poder das Palavras. É um livro bem simplesinho, que dá para ler, Antenor de Moraes, né? Ele é amigo aqui do pessoal, inclusive do Recanto, né? Amigo lá da Seara também, onde eu frequento. É um livrinho simples, assim como os meus livros também são muito simples. Mas dá o recado. Então, cuidado com as palavras que nós usamos. Por quê? Senão a gente nunca vai deixar de ser Darth Vader. Manolo, o que é isso? O que o Darth Vader faz? Assiste o filme do Guerra nas Estrelas. Desde o começo até o último, ele está sempre falando do quê? De treva. Ele está sempre falando de Estrela da Morte. Ele está sempre falando que quer explodir planeta. Ele está sempre falando disso. Você quer ser Darth Vader, tonto? Você vai continuar falando de treva, de coisa ruim, de coisa que não dá futuro para ninguém? Até quando? Para de falar de treva. Para quê? Para que a treva não comece a caminhar por sua conta. Né? Por conta da treva e por conta de quem falou tanto em treva. Então, negão, se liga! Vamos começar a mudar o nosso Darth Vader, que o Darth Vader e o Luke Skywalker é a coisa mais junguiana que a gente pode ver, né? É o lado sombra e o lado luz. Beleza. Como é que eu vou acabar com o meu Darth Vader? Só tem um jeito. E é o jeito que Jesus falou. Brilhe a vossa luz. Ah, Manolo, como assim? Claro. O sabre de luz da força, o lado bom da força. Jesus já nos falou também em Guerra nas Estrelas. Brilha a vossa luz. O Jung já falou, não é? E o George Lucas colocou na tela. Que o George Lucas deve ser junguiano, porque não tem jeito, né? Então, para acabar com as nossas trevas, só tem um único jeitito. Brilhar a luz. Jesus já falou isso. Brilha a vossa luz. Ele não falou em quantidade, ele falou simplesmente brilha a vossa luz. Ou seja, toda a luz que nós tivermos, precisamos brilhar. Para quê? Para que o nosso lado sombra vá sendo iluminado. Não é para terminar, é para que nós o iluminemos, porque faz parte de nós. E nós precisamos transformar essa sombra em luz. E para isso nós precisamos nos conhecer e começar a exercitar as coisas boas da nossa vida. Ok, meninos e meninas? Tem mais um slidezinho só? E depois eu já vou dizer os finalmente. Olha, se liga, essa é da hora. Esse é o André Luiz depois que ele limpou a sala de regeneração. Olha, abençoadas serão as suas palavras, sempre que você fale, situando-se na posição dos ausentes ou no lugar dos que lhe ouvem a voz. Se eu não tivesse aqui, eu gostaria que falassem o que eu estou falando do fulano? Nossa! Pensou, não pensou? Ou então, se eu estivesse aqui, eu gostaria de estar ouvindo o que eu estou falando?
percebeu? Nossa, Manolo, faz sentido. Todo o sentido. Por quê? Porque tem coisas que às vezes... E veja, eu fico sempre ligado. Mas tem coisas que às vezes eu falo que passa assim 1 hora, passa 2 horas, depois que baixa a poeira, porque tem muito isso, né? Depois que baixa a poeira, você começa a refletir sobre o que você falou. E tem certas coisas que eu falo, poxa vida, acho que não precisava isso. Ou poderia ter falado de outra forma, né? Por quê? Porque às vezes no calor da emoção a gente fala um monte de coisa. Imagina. Então nós temos que começar a tomar cuidado, a nos colocarmos no lugar de quem está ouvindo e a nos colocarmos no lugar de quem não está ouvindo. Será que se eu não estivesse aqui, eu gostaria que falassem isso de mim? E estando aqui, será que eu gostaria de ouvir o que eu estou falando? Se ligou? Manolo de Deus! Quando nós procedemos dessa forma, as nossas palavras serão abençoadas. Por quê? Porque nós estaremos falando da pessoa que não está conosco, só coisa boa. Por quê? Porque é o que eu gostaria que as pessoas falassem quando eu não estou presente. Eu sei que ainda não tenho merecimento para tanto, mas é o que eu gostaria. Eu começo a exercitar. Então, das pessoas que não estão perto de nós, vamos falar só coisa boa. Só coisa boa. Por quê? A vibração que nós mandamos para as pessoas é uma vibração boa. Consequência de uma vibração boa, ela vai receber boas energias. Recebendo boas energias, ela vai começar a melhorar o seu astral e ela vai começar a entender que não dá para brigar com o mundo todo o tempo. Se ligou? E quando eu estou aqui, eu falo, eu estou de olho, porque eu falo, nossa, isso daí acho que eu não gostaria de ouvir. Corta. Ah, isso daí eu gostaria de ouvir. Continuo falando. Percebeu? Por quê? Tudo tem relação conosco. Então, conversar é importantíssimo. Mas vamos nos lembrar sempre que conversar mostra o que nós somos. Mostra com quem nós andamos. Mostra para onde vamos. E, principalmente, mostra onde nós estamos. Qual o momento evolutivo que nós temos agora, neste instante. Por quê? São as nossas palavras que mostram. Vamos pegar Jesus para fechar? Vamos? Vamos? Vamos pegar? A boca fala do que o coração está cheio. Simples assim. Ai, Manolo, mas talvez eu não tenha tanta coisa boa para falar. Vai treinando. Vai enchendo o coração de coisinha boa. A mente transforma as palavras em sentimentos bons de acordo com o entendimento que nós temos delas. Então, vamos buscar colocar em nossas palavras o nosso melhor. Não vamos nos deixar influenciar por atmosferas exteriores, por atmosferas de ódio. Não vamos nos deixar envolver por esse tipo de coisa. Vamos discernir sobre o que nós podemos falar, sobre o que nós podemos oferecer às pessoas que estão conosco, seja na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso centro, numa live. Vamos oferecer coisas boas. Por quê? Porque fazendo assim, nós melhoramos. Nós nos modificaremos. E, ao mesmo tempo, ofereceremos subsídios para quê? Para que a melhora vá assim devagar se espalhando por todo o universo. E daqui a alguns milhares de anos
estaremos todos juntos no mundo divino, co-criadores em plano maior. Tá difícil, não tá? Como diz o doutor Drauzio Varela, nossa, minha filha, tá difícil botar tudo isso em prática, não é? Claro que é difícil, mas ninguém falou que ia ser fácil. Mas não precisamos desencarnar por causa disso. Vamos devagar e sempre, despacito, acertando cada vez mais. Ai, Manolo, eu errei. Não vamos desencarnar por causa disso também. Errou, pega o erro, analisa, vê o que pode tirar de lição. E a partir daí, nós vamos continuando a conversar. E olha, tem uma coisa que é importantíssima, e que é conversar conosco. De vez em quando, olhar para dentro da gente e conversar com a gente. Aqueles momentos íntimos, onde nós estamos com a pessoa que nós mais conhecemos no universo e a única pessoa a quem nós temos acesso, que somos nós mesmos. Às vezes a gente tem medo de conversar. Por quê? Ah, Manolo, eu faço muita bobagem. Ai, não se preocupe. Quando a gente fala sobre as bobagens que a gente conhece, conosco, que a gente comete conosco mesmo, a gente se conscientiza. E conversando, conscientizando, nós vamos entendendo que realmente estamos aqui para aprender. E quanto mais rápido nós aprendermos, melhor. Para quem? Para nós mesmos. Ok, meninas e meninos, tudo que eu falei nesta noite está no livro, está na mensagem Conversar, e é do livro Respostas da Vida, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Ok? Apareceu agora, não consegui ler, Fredson. Aí, da Lucinéia. Opa! Aê! Boa, Lucinéia. Não é reagir. É isso mesmo. Nós temos que agir. Isso é fundamental. Os nossos instintos podem ser controlados. Por quê? Porque vamos dizer que os nossos instintos são a parte mais forte das nossas emoções, né? Nós já estamos num outro patamar. Os instintos são necessários, mas ainda temos muitas emoções fortes. Então, vamos engolir, vamos digerir os nossos instintos, as nossas emoções, transformar em sentimentos, para quê? Para que a partir do sentimento, que é uma melhorada nas nossas emoções, nós consigamos agir melhor. Porque a emoção nos faz agir sem o mínimo controle de nós. É exterior. Agora, o sentimento não. O sentimento é nosso. A hora que nós pegamos a emoção, pegamos o instinto, trazemos para dentro, trabalhamos e sentimentalizamos, aí então a gente vai oferecer alguma coisa trabalhada. E olha, Lucinéia, normalmente as nossas ações a partir daí são muito mais maduras, muito mais, assim, eficientes e muito mais de acordo com o momento que nós vivemos hoje, com o conhecimento que nós temos hoje. Valeu, Lucinéia? É daí mesmo. Agir, não reagir. Segura a reação. E depois digere, e aí o sentimento vai nos deixar falar melhor. Ok, meninos e meninas, tem mais pergunta, Fredão? Não. Resumindo, não. Que peninha. Como a gente falou no começo, direto ao ponto, não sobrou perguntas. Né? Beleza. Às vezes depende muito do conteúdo. Tem vários agradecimentos, Manolo. Eu não vou colocar todos os agradecimentos na tela, porque minha esposa pediu para eu subir antes da meia-noite. Se eu fosse colocar um por um, a gente ficaria aí até a meia-noite. Tá bom? Obrigado. Deixa eu, antes de a gente se despedir, reforçar o que eu pedi para o público no começo. Entrem, por favor, no nosso canal do YouTube,
Fraternidade Espírita Recanto de Paz no YouTube, vai aparecer, tem uma imagenzinha de Jesus lá, vocês vão identificar, porque tem um Recanto de Paz, mas é um sítio, alguma coisa assim, e tem a Fraternidade Espírita Recanto de Paz. Entra lá, tem alguns vídeos legais, a gente está colocando... Ô, Marli, tudo bem? Saudade de te abraçar. Você não tinha mandado para ele, eu falei, não, ela volta, eu pego ela aqui. Beijo para a mãe e para a mulher. Isso, e para a bebezinha. Tá tudo assistindo, tá tudo assistindo. Aê. Tem 3, ó, tem 3. A Piquititica. A Clarinha. Na hora da música, todo disco vira história. Isso mesmo! Meu Marli não veio. O meu filho tem um canal no YouTube onde ele prepara histórias baseadas em long plays, em vinis. E o canal chama Todo Disco Vira História. E ele tem assim, histórias maravilhosas. Ele falou da Amora e agora ele está falando sobre o Circo Marimbondo. Isso, e é bom para evangelização infantil, evangelização espírita. Está falando sobre marimbondos na música do Milton Nascimento, Circo Marimbondo, Circo Marambaia, com a nossa querida Clementina de Jesus. Todo disco vira história, é isso mesmo, Fredão. É isso. Dá uma passadinha lá, é da hora. Então, com essa imagem que está na tela, vocês vão ver o nome do canal Recanto de Paz e embaixo todo disco vira história, fazendo merchan dos dois. Entra lá, gente, não custa nada, curte, compartilha, mas sobretudo, se inscreve no canal, porque a gente tem uma porção de facilidades quando o canal tem aí um número de pelo menos 1.000 inscrições. Dá para monetizar, mas não é nem isso que a gente está pensando, na verdade. A gente quer mesmo poder gravar do celular e mandar direto para o YouTube, ter acesso a outros recursos de estúdio, do estúdio oficial do YouTube, que a gente não tem ainda. Então entra lá, compartilha, curte, mas sobretudo, faz a sua inscrição. Precisamos de 1.000 inscritos para chegar nesse ponto. Você ia falar alguma coisa, Manolo? Eu ia falar que para monetizar tem um tanto de horas que provavelmente nesta encarnação eu não conseguirei. São 2.000 horas. 2.000 horas de visualização. Não, tem muitas horas lá, viu? Pior que piloto comercial. Só que é no ano, né? Só que é por 12 meses. Se você faz vídeo todo dia, vai chegar lá. Mas, gente, então é isso. Obrigado. O Manolo comentou durante a palestra sobre alguns pontos. E aí eu escolhi uma música. Deixa eu perguntar uma coisa, Manolo. Diga. Você vai ouvir? Me fala se você está ouvindo aí. Tá ouvindo? Tô sim. Legal, é só para saber se está ouvindo, porque eu estava com um problema técnico aqui, tem uns cabos meio ruins. Eu vou passar uma música para vocês, para a gente se despedir, e a música ela vai fazer a gente lembrar de algumas das coisas que o Manolo falou. Brilha a vossa luz, né? A relação entre o Darth Vader e o Luke Skywalker, né? E essa música do Beethoven, Beethoven era um cara muito mal-humorado. Não sei se isso é só história conto da carochinha, eu acho que não, porque muita gente fala mesmo. Não é? Dizem que ele é bem mal-humorado, só que ele tinha alguns lances de compaixão muito grandes. Ele estava entrando na casa dele, do lado ele viu uma senhora que ele via constantemente, ela estava com um semblante muito triste, e ele foi perguntar por que ela estava triste, ela disse que é porque era cega. Ouviu falar muito, muito belamente do luar, só que ela não via. E aí ele chama ela para o local onde ele fazia suas composições, num cômodo de uma claraboia. Ele olhou para o luar, se inspirou e escreveu a sonata número 14, que a gente conhece como Sonata ao Luar. Ele fez com que ela visse a luz com os recursos do ouvido. Ela chorou, encantada, porque viu pela primeira vez a luz do luar. Eu vou me despedir de vocês. Manolo, se você quiser dar as suas últimas palavras, um tchau, um beijo. Muito bem. Obrigado a todos que estiveram conosco nesta noite. Fred, obrigado pelo convite. O pessoal do Recanto de Paz, a quem eu tenho uma admiração profunda realmente, e é de verdade mesmo, de coração. O pessoal que tem me acompanhado nessas lives durante a quarentena, me oferecendo essas oportunidades de trabalho que eu particularmente aprendo muito, realmente. Muito obrigado. E amanhã tem mais. Aí, Barra Bonita. Bela cidade, Barra Bonita. Muito bom. Então, amanhã tem mais, amanhã em outro link. E vamos que vamos. Obrigado a todos, Fred. Vamos ver essa maravilha.
É isso aí. E o meu tchau vai junto com uma informação. Eu estou começando a colocar algumas, não todas. A de hoje, por exemplo, eu vou colocar. Amanhã ela já vai estar no canal do YouTube. Um motivo a mais para você se inscrever, ativar o sininho, porque se você perdeu a live, ela vai ser uma notificação no seu celular para você assistir ela no dia seguinte, lá no canal do Recanto. Ouçam comigo.